Olá pessoal, professor Rafael aqui. Vamos dar início à nossa semana então falando do alfabeto e depois a gente vai falar dos números também. Nos nossos objetivos semanais, weekly goals, né? Então, nesse primeiro vídeo da semana, a gente vai fazer a parte 1, que é o warm-up, e nosso objetivo de comunicação aqui vai ser soletrar siglas comuns do dia a dia. Na aula 2, vamos responder perguntas sobre preços. E na parte 3, vamos dar informações pessoais, como nome, telefone, etc. Alguns dos outros objetivos, né, dessa semana. A gente vai aprender nome de documentos e vocabulário de alguns objetos úteis. Vamos aprender a contar de 1 a 100 e vamos aprender o alfabeto. Então, vamos começar com a parte 1. O vocabulário. Repitam, por favor. Passport. Passport. Phone. Phone. Credit card. Credit card. Debt card. Debt card. ID card. ID card. Postcode ou zip code, né? Seria o nosso CEP. Então, postcode é usado mais na Inglaterra e zip code é mais no inglês americano. E por último, plane ticket. Plane ticket. Ok? Atenção especial aqui, né, no common mistakes que os alunos geralmente cometem na pronúncia, na hora de pronunciar débito, né, cartão de débito. A gente tende a pronunciar a letra B e dizer debit, e não está correto. O correto é that card, ou seja, a letra B ali do meio é muda. That card. Ok? ID card é o nosso RG, certo? Perfeito. Vamos dar uma olhada então aqui em alguns exemplos, né, de em que tipo de situação que a gente vai usar números e o alfabeto, né, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, os nossos passaportes, eles contêm letras e números. O ID card, ele vai conter vários números. O telephone number, a gente tem vários números ali. E atenção, os números de telefone em inglês são sempre ditos um por um, certo? Então, é número por número e não como a gente costuma fazer em português, que às vezes a gente agrupa um dos números. Em inglês é sempre um por um. Número do cartão de crédito, obviamente. O CEP, né, nos países de língua inglesa, ele sempre tem letra e número misturado, né, diferente do Brasil. E claro, se você comprar um ticket de avião, ele vai ter lá as letras que são as siglas do aeroporto. Do aeroporto de onde você está vindo e também do aeroporto onde você vai chegar, né, no seu destino. Uma coisa bastante importante da gente prestar atenção. Primeiro, nos números, né? Obviamente a gente tem o número zero, né? A gente já vai ver daqui a pouco. Mas zero raramente é usado, né, no dia a dia. Eles vão preferir usar O, certo? Que nada mais é do que a letra O, né? Ou seja, toda vez que você vê ali o número zero,
muito provavelmente ele vai ser pronunciado como ou, certo? Então, para números de telefone, para as horas e para outras situações também. E aí, quando a gente tem dois números iguais, por exemplo, dois números 5, né, no telefone, a gente não vai dizer, por exemplo, 55. A gente vai dizer 55, ou então, como eles gostam de dizer, double five, ou seja, o dobro do 5, double five. Aqui você consegue ver que são dois zeros, né? Então fica double O, certo? Se forem três, triple, triple O, ok? E também isso é válido para quando você vai soletrar um nome ou soletrar alguma palavra que tem duas letras seguidas iguais. Então você vai dizer double e o número da... desculpa, a letra. Né? Então nesse caso, double L. Né? Se você estiver soletrando uma palavra que tenha dois R's, por exemplo, então double R, certo? E assim por diante. Então, double significa o dobro, né? Ou seja, 2. Ok? Vamos dar uma olhada então no alfabeto em si. Aqui eu tenho as letras do alfabeto e como elas se pronunciam. Então, eu vou falando uma por uma e você em casa repete. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, e a letra Z temos duas opções. No inglês americano, Z, e no inglês britânico, Z. As duas opções estão corretas. Então, novamente, Z ou Z. Ok? Então, aqui você tem como que a letra é pronunciada, mas vamos a algumas dicas importantes. Então, veja, aqui, né, na parte amarela, você pode trocar toda letra que em português for com som de E, em inglês vai ser com som de I. Então, por exemplo, em português, B, em inglês, B. Em português, C, em inglês, C. Em português, D, em inglês, D. Ok? Isso acontece porque o som da letra E em inglês é I. Então a gente troca, né, esse som. Então essa já é uma boa dica, já facilita várias letras. Algumas outras letras que são importantes da gente prestar atenção. Primeiro, o som da letra D, especificamente. Em inglês fica D, e ele é um D bem seco, como o D do Nordeste, por exemplo. D, de dia, certo? Eu digo isso porque eu sou de São Paulo, então em São Paulo a gente tende a falar mais chiado, então dia ou di. Não, é igual ao D do Nordeste. Dia, ok? Por quê? Porque di, com esse chiado, é a letra G, né? Como a gente acabou de ver aqui, certo? E o mesmo acontece com a letra T.
né? Então, se você olhar aqui o som da letra T, não é tia, não é ti, né? Como a gente costuma dizer em São Paulo. E sim ti, de tia, por exemplo, como o Nordeste. Ok? Outras dicas. O H, H, né? Então, se a gente parar para pensar que o H é a 8ª letra do alfabeto, então, oitava letra, H. Soa bastante como o som do número 8, né? Ok? J, é só a gente lembrar de DJ, por exemplo, né? Então, DJ. E a letra R, né? Por exemplo, é R, né? Como vento, R. Então, é uma boa dica também. O you soa como o pronome você, né? You. E o W, né? É o dobro do. Então, double you. Double you. Assim como a gente acabou de ver lá em cima, né? O dobro do zero, double O. Aqui é o dobro do do you. Então, W, ok? X é só a gente lembrar, por exemplo, de X-Men ou X-Factor. E o Y, que é Y, é igual o mineiro, né? Igual o mineiro fala. Y, certo? Muito bem. Vamos, então, fazer um próximo exercício com o alfabeto. Só que ao contrário. Então, agora, você pronuncia e eu repito depois de você. Se errar, não tem problema. É só para praticar mesmo. Então, vamos lá. Você começa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ou, se preferir, Z, ok? Se você teve dificuldade, pode voltar o vídeo e praticar um pouco mais. Claro que nesse primeiro momento você não precisa se preocupar em decorar o alfabeto todo, né? Eu sempre digo para os meus alunos que o importante é que você consiga diferenciar as vogais e também saber as letras do seu primeiro e do último nome, ok? Então, se precisar, volta o vídeo para repetir o alfabeto. Vamos praticar um pouco de speaking, então. Quem faz parte do grupo, né, e quiser fazer a parte de comunicação, pode enviar essa parte de fala por áudios no WhatsApp, que eu corrijo e dou feedback, ok? Então, nesse caso aqui, a gente tem que soletrar essas siglas, né? Então, spell the words below, ok?
Só uma atenção especial aqui pro e-comercial, né? O e-comercial não é uma letra, é uma palavra, tá? Então, por exemplo, em português, se eu disser João e Maria, né? Aquele e que está ali não é uma letra, é uma palavra, né? Que está juntando na mesma frase João e Maria. Calha que em português a letra E a palavra E são a mesma coisa. Em inglês não, certo? Então o E comercial e a palavra E são, a gente diz and, certo? E quando a gente fala rápido, inclusive, a gente meio que elimina a primeira e a última letra e soa bastante como a letra N, né? Então fica an, ok? An. Então atenção especial aqui com o E comercial, certo? Então vamos lá. Pausa o vídeo, né? E manda os áudios soletrando essas palavras, certo? De acordo com as instruções que foram passadas, ok?